Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série de conteúdos sobre SAP Business One e, em específico, sobre o add-on B1AP. Se você ainda não conhece essa sigla, então você não viu nossos vídeos anteriores, então já volta lá, pega a sequência, que aqui é uma continuidade aí dessa imersão nesse add-on de usabilidade aí para facilitar algumas customizações e reduzir alguns cliques aí durante o processo operacional no SAP. Bora lá! Então, estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One, na sua versão 10, para falar de Bionap, tá? E hoje, mano, a gente vai trazer uma outra função aqui do nosso querido Bionap, né? Se eu abrir aqui o nosso menu principal do Bionap, nós temos aqui algumas das funcionalidades, né, que nós citamos aí dentro do nosso vídeo de exploração geral, de visão geral, e nós falamos recentemente da nossa caixa de ferramentas, né, que foi esse Sim. menu aqui que eu desmarquei. E hoje nós vamos falar do botões de função, tá? E aí eu acho que dá para a gente seguir exatamente essa continuidade aqui, porque eu queria ter falado só da caixa de ferramentas antes. Vamos lá. O que são botões de função, tá? Qual é o contexto disso? Como a gente já comentou no vídeo também principal, o botão de função, ele nada mais nada menos que é um botão que a gente pode colocar na tela para atribuir a ele alguma função do Bionap, né? Então, eu vou abrir aqui uma tela de cadastro de item, por exemplo. Aí a gente pode se basear nela, poderia se basear em qualquer outra tela do SAP, tá? Uhum. Mas, quando eu estou aqui numa tela de cadastro ou na tela de documento, ao clicar com o botão direito, aqui, com o Bionap ativo, nós vamos ter uma nova opção aqui que se chama adicionar botões de função. Então, quando não tenho ainda um botão de função adicionado, ele já vai carregar para nós essa opção. Olha, quer adicionar um botão de Uhum. função? Se eu clicar aqui, o que ele vai fazer para nós? Ó? Ele já vai carregar algumas características, algumas informações com base na tela que nós estamos. Se eu vier fazer o acesso por aqui, ó, addons, Bionap, configuração de módulos, botões de função, veja que os campos eles vêm para Tem nenhum busca preenchimento. e Uhum. quando eu mando adicionar, eu preciso preencher. E aqui, só para ficar claro, pessoal, eu tenho que especificar o form type. O form type é uma daquelas informações que quando a gente habilita aqui informações do sistema, ao passar o mouse, né, logo aqui embaixo aqui, deixa eu só sair essa mensagem, ó, nós temos ali o primeiro atributo, né, da cadeia ali de informações, que é o form igual 150. Então, o meu form type aqui, quando eu dou um botão direito e abro diretamente o adicionar botão de função, ele já carrega para nós essa opção aqui, tá? Ainda falando um pouco da tela, eu consigo determinar se esses botões de função eles vão ser apenas para os usuários que eu selecionar, ou para todos os usuários, ou eu quero ignorar para alguns usuários e manter para os outros usuários, né? Então eu tenho o processo de incluir os usuários aqui listados, excluir os usuários aqui listados, ou deixar todos, que é o que a gente vai manter aqui no momento, tá? Tá. A categoria é um campo, eu não falei dele em outras ocasiões, porque na caixa de ferramentas a gente não tem isso. Mas a categoria é um campo muito interessante para a gente, para nos apoiar na organização de todas as construções que a gente faz dentro do Bionap. Tá? Como assim, Alisson? Se eu crio um botão de função, uma função universal, uma validação, entre outros componentes do Bionap, eu posso, para toda vez que eu estou fazendo, atribuir essas categorias, e aí lá na frente, na hora de fazer os pacotinhos, eu posso juntar todo mundo que é da mesma categoria, né, filtrar de uma forma mais prática para conseguir exportar desse meu SAP e poder importar em outro. Olha só que interessante. Né? Então a Uhum. gente vai ver isso aí lá no final da trilha, quando a gente falar, ó, acabamos, aprendemos Bionap, agora vamos fazer o que a gente acabou de colocar numa base e passar para outra. Beleza? Beleza.
Então, aqui, nós temos no nosso grid a opção de lançar esses botões, tá? Então, quando eu clico no botão adicionar aqui, ele vai criando linhas. Se eu remover, ele vai tirar a linha que está selecionada, tá? Quando eu uso essas setas aqui, eu consigo mover. Então, aqui, ó, botão 1, vou adicionar, botão 2, tá? Se eu estou na segunda linha, eu posso clicar nessa setinha e ele vai trocar as duas linhas de lugar. Tá? Isso é importante entender que a sequência que os botões vão aparecer na tela é exatamente a mesma que estiver aqui. Tá? Uhum. Então, eu quero que o primeiro botão seja de pesquisa, o segundo botão seja de ações, o terceiro botão e assim sucessivamente. Tá? É importante a gente entender essa organização. Tá? E vou colocar aqui um multi-botão. Botão múltiplo. Opa, como assim, Alisson? Vocês já vão entender, tá? Quando eu tenho um botão aqui, a partir do momento que eu dou uma descrição para ele, eu posso, em seguida, determinar qual é a função que esse botão vai exercer, tá? E aí, nesse aspecto, a gente tem uma capacidade aqui grande já de opções pré-definidas pela BOI. Como, por exemplo, cliquei no botão 1, ele vai executar uma pesquisa formatada. Né? O que é uma pesquisa formatada? A gente falou disso bem brevemente lá na parte da customização, que eu consigo criar uma consulta para atribuir ela num campo ou usar essa consulta para fazer algum relatório. Então, eu posso, no momento em que eu clicar no botão, executar uma pesquisa. Ou eu quero abrir a tela da oportunidade, ou contrato guarda-chuva, ou uma cotação, ou pedido de venda, ou até mesmo nota fiscal, e assim eu tenho vários menus. Então, um deles que eu vou colocar aqui vai ser o campo listas de preços, tá? Listas de preços, não. Preços especiais, tá? Vou colocar essa opção aqui, beleza? No segundo botão, eu posso atribuir aqui, por exemplo, uma função universal, né? Ou eu posso até colocar a ordem de produção. Então, eu vou chamar esse cara aqui de preços especiais agora. Especiais. Aqui eu vou chamar de ordem de produção. E aqui a gente vai colocar um multi-button, tá? E nesse botão múltiplo eu vou colocar selecione. Aí a gente vai entender o que é esse caso do selecione. E por último, a gente vai colocar aqui uma mensagem, só para a gente ter essa ideia de que além das opções pré-definidas, eu também posso buscar uma função universal, tá? E aí aqui na questão do multi-button, eu vou vir logo à frente aqui, ó, e definir então os meus botões múltiplos. E quem são os meus botões múltiplos? Aqui, ó, MB item, minhas compras, e aqui eu vou colocar minhas vendas, tá? Beleza? Beleza. Para atribuir no minhas compras ou minhas vendas, eu vou escolher uma função aqui. Primeiro eu vou colocar uma genérica, tá? Só para a gente poder concluir a criação, depois a gente volta aqui e vai fazer esse ajuste, pessoal. Então, a minha função genérica aqui, ela vai ser uma mensagem, tá? E a primeira mensagem vai ser, esse aqui vai ser o minhas compras. Eu vou deixar como mensagem. Você clicou em minhas compras. Olha que interessante. Adicionar. O próximo, a gente vai chamar ele de minhas vendas, por enquanto. Tá? Então, aqui, ó, minhas vendas. Nós vamos chamar ele também, vai ser um mensagem, por enquanto. Você clicou em minhas vendas, tá? E aí, a gente vai atualizar, adicionar esse multibotão e ele já vai carregar aqui. E na mensagem, efetivamente, a gente vai colocar aqui uma nova função, que vai ser o da mensagem. Vai funcionar igual esses, mas é só para a gente poder manter aqui o padrão que a gente está usando na explicação. Então, vou mandar a mensagem aqui, só que essa
ela vai ser uma mensagem de erro na barra de status, tá? Tá. Um erro. Beleza? Então, agora, o que a gente ainda tem aqui, mana? Quando eu estou em preços especiais, ou quando eu estou com o botão ordem de produção, ou multibotão, independente aqui de qual botão esteja, eu posso determinar qual é o momento em que esse botão está disponível para acesso. Então, se eu vier aqui e falar assim, olha, apenas o botão de mensagem está no adicionar, todos os outros estão desabilitados. O procurar, ele vai funcionar em nenhuma vez, e o OK ele estará com todos habilitados. Olha só que interessante, tá? Daqui para frente, o restante é informação. Então, vou adicionar aqui, ó, e vou abrir novamente a tela do cadastro do item. Olha lá. Então, estoque, cadastro do item. Olha lá que interessante. Já temos aqui, ó, na nossa lateral, os botões que você criou. Os botões que eu criei. Porém, veja, eles já vieram totalmente desabilitados. Por quê? Porque nós especificamos, né, aqui no nosso botão de função. Então, agora eu vou vir no modo editar, ó, que no procurar nenhum botão está ativo. Se eu entrar no modo adicionar, o botão mensagem está ativo. E aí, ao clicar nele, ele vai dizer, olha, aqui tivemos um erro, né? Porque eu coloquei a mensagem dessa forma. Se eu localizar um item efetivamente, ó, vou pegar esse item aqui, então todos os botões deveriam estar habilitados, ó. Conforme a gente colocou aqui, ó, no OK, todos os botões têm que estar habilitados. E aqui eles então apareceram assim. Se eu clicar aqui, ó, em preços especiais, ele vai abrir a tela preços especiais, tá vendo? Se eu clicar em ordem de produção, ele já vai abrir a tela da ordem de produção. Então, aquele negócio de, poxa, eu estou no cadastro do item, fiz uma análise de estoque, vou abrir uma OP para ele. Em vez de eu vir lá, módulo de produção, ordem de produção, posso simplesmente clicar no ter um botão aqui logo e pular para aquela tela. Aí eu digo mais, a gente poderia até fazer uma macro que abra essa tela, já preenche essa tela, já pergunta se quer informar a quantidade e conclui. Ou a gente poderia até, através do C# ali, através de programação ainda mais baixa, executar diretamente o documento da ordem de produção. Mas isso aí vai ficar mais para frente. Só para dar aquele gostinho de, opa, teremos ainda mais informação sobre isso, tá? E aí aqui, no Minhas Compras, veja, como no meu multibotão eu só tinha duas opções, ele vai então me dar aqui, ó, nessa setinha aqui do canto, a opção de escolher uma delas, ó. Se eu clicar no Minhas Compras, ele vai trazer, você clicou em Minhas Compras. Se eu vim aqui no Minhas Vendas, agora você clicou no Minhas Vendas e, ao mesmo tempo que eu fiz isso, veja que o botão passou a ter como prioridade a opção Minhas Vendas, né? Então, eu posso ter um botão com a ação mais comum e, em modo lista, eu ter a ação específica, né? Como o SAP faz ali no adicionar e visualizar, né? Em outras ocasiões. Agora, Alisson, eu não entendi por que a gente colocou essa opção do Minhas Vendas. Agora a gente vai fazer o quê? Se eu clicar com o botão direito aqui, olha só que legal, ó. Botão direito em cima do botão, eu posso ir para um multibutton, tá vendo? Diretamente. Se eu clicar no botão mensagem, olha só, eu tenho como ir direto para o F do botão, tá? Então, quando eu estou no multibutton, eu não tenho a opção de ir diretamente para o F. Aí eu vou para o multibutton e aqui eu acesso ao F. Se eu tenho uma UF atribuída a um botão direto, simplesmente clicando aqui eu consigo ir lá para a nossa mensagem, né? E aqui eu posso trocar, por exemplo, para, em vez de mensagem de erro, eu vou colocar como aviso, e aí sim, na hora que eu clicar agora, ó, ele já trocou. Né? Então, tudo acontece de forma online ali. Pontos importantes, pessoal. Toda modificação de função
Quando executada de validação em função, na sua sessão, ela está instanciada na sua sessão. Em outra máquina, em outro computador, né, em outra instância do nosso Bionap, eu sempre recomendo reiniciar o SAP ou o Bionap, tá? Só fica a dica aí, porque às vezes você faz essa mudança e na máquina do usuário essa mudança ainda não prevaleceu, tá? Uhum. E aqui no Minhas Compras, o que a gente vai fazer, mana? A gente vai acessar essa UF aqui, e agora a gente vai trabalhar com um tipo de UF que a gente chama de relatório SQL, tá? Então a gente vai vir aqui e vai trocar para a opção relatório SQL. Tá? Nesse relatório SQL, eu vou explicar rapidamente, depois eu juro para vocês que eu volto só falando dessa função relatório SQL. Mas eu vou colocar aqui, ó, minhas compras, tá? A largura da janela vai ser de 800 e a altura de 320. Esses números eu chutei aqui, tá? O que eu vou buscar? Eu vou buscar o código do item, que é o que eu já estou colocando, a descrição, a data de entrega e a quantidade da tabela dos pedidos de compra, tá? Onde o meu código do item seja quem. Olha só que interessante. Eu vou passar o mouse aqui, ó. Eu tenho ali o item 5. Então eu vou. Ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito aqui no Bionap, ó. Vim aqui no informações do sistema e copiar a sintaxe aqui, ó. 500. Olha só que legal. O Bionap ajudando a gente. Colei aqui, tá? Onde esse item e a linha do meu documento esteja em aberto, tá? Lembrando que essas informações eu já sei pela prática de estar sempre fazendo, tá? Então eu vou adicionar aqui de forma rápida para trazer isso para a gente. Eu vou trazer também o line total aqui, ó. Só para simplificar. Eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, a quinta coluna. Vou acessar aqui o assistente e vou dizer que a minha quinta coluna aqui, ó, ela vai ter um somatório, tá? Só para fechar. E vou então atualizar. Não só a quinta, eu vou colocar a quinta e a quarta coluna aqui, ó. Só para vocês entenderem o conceito, tá? Então, vou gravar. Ok. Então, minha função universal número 1, que é a dos minhas compras, ela executa agora um relatório SQL que, baseado na tela que eu estou, ou seja, no item que está selecionado, ele vai fazer uma listagem para a gente. Então, eu vou clicar aqui, ó, no Minhas Compras. Olha só que interessante. Ele já carregou para nós que esse item, para a data de entrega 21/4, tem 400 unidades em aberto e os somatórios aqui. Top. Veja que é fenomenal, né, mano? Então, eu consigo criar ações rápidas em relação ao item para trazer uma determinada informação, um relatório, até mesmo imprimir um documento, né? Se eu quisesse executar um Crystal Reports por aqui, também conseguiria, né? Colocar um Crystal Reports, a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Então, o que a gente enxergou aqui? Eu consigo criar o botão de função, quantos eu quiser, determinar eles ativos ou não ativos conforme o estado do formulário em adicionar, atualizar ou ok. A gente consegue abrir outras telas do SAP a partir desse botão de função ou executar as funções que podem ser do tipo mensagem, que a gente apresentou aqui, ou do tipo relatório, usando uma informação da tela para já trazer os dados tratados e resumidos. Então, né, se eu viesse aqui agora no meu compras, pedido de compra, e adicionar aqui, ó, um pedido rapidinho, para a gente ver que a informação é online. Ó. Então, vou colocar mais 900 unidades aqui, ó. A data de entrega é hoje mesmo. Tá? Então, se eu voltar aqui, ó, no meu cadastro do item agora, minhas compras, olha lá,
ele já trouxe as duas informações e os totais agora revisados. Beleza? Chique. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do botão de função. Eu ainda falo, né? Dá para explorar mais opções, criando outros tipos de função especificamente. As funções e as validações, de certa forma, são o coração ali do Buonap, né? Então, por ali a gente consegue fazer várias outras coisas e conforme os vídeos forem evoluindo, eu vou aprimorando um pouquinho mais esse entendimento. E chega lá, pessoal, pensa aí sobre alguma situação, alguma rotina que você enxergou, né, usando dessas funções, talvez na operação que você trabalha aí. A gente pode até pensar em trazer um exemplo depois para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Falou, tchau, tchau. tchau.